Este é um livro muito apreciado na extensa bibliografia de Eduardo Frieiro. Foi publicado pela primeira vez pela Livraria Cultura Brasileira em 1946. E essa edição que você está vendo é a segunda edição, publicada em 1981, em parceria entre a editora Itatiaia e a editora da Universidade de São Paulo, EDUSP. Passo agora para o seu maior conhecimento dessa obra, para a leitura das orelhas do livro. Abre aspas. O ensaio que abre este volume refere-se à biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva, um dos implicados na Inconfidência Mineira de 1789, considerado por Alberto Faria e outros conhecedores do nosso passado como a maior ilustração do Brasil colonial em seu tempo. Pouco se ficou sabendo da vida do cônego inconfidente. Antigo lente de filosofia na sede mariana em Minas Gerais, mas deixou ele quase 1 milheiro de livros sequestrados pelas autoridades da devassa. A relação desses livros figura nos autos da devassa da Inconfidência Mineira. Formavam uma variada biblioteca admiravelmente selecionada, como provavelmente não existia outra igual em todo o país naquela época. Pode-se dizer, sem receio de errar, que a melhor notícia biográfica que nos ficou do cônego acha-se na relação dos livros que lhe foram sequestrados. Aplicam-se muito bem ao caso as palavras do escritor e bibliófilo francês Jules Janin. Muitos homens não deixaram outra oração fúnebre senão o catálogo de sua biblioteca. Que livros lia o cônego? Quais eram as inclinações ou direções do seu espírito, ávido de saber? Eis o que se investiga em O Diabo na Livraria do Cônego. A conclusão a que chega o autor é a de que Luiz Vieira, embora pobre e vivendo na longínqua e mal povoada capitania das Minas Gerais, de onde nunca saíra, achara meios de reunir uma notável biblioteca numa época em que era difícil obter livros. Foi um leitor perfeitamente em dia com as ideias europeias e, não obstante as proibições régias, possuía numerosas obras que representavam o enciclopedismo, o filosofismo racionalista e o otimismo naturalista do século de Voltaire e de Rousseau. O espírito do inconformismo e da revolução, o espírito de Satã, achava-se entre os livros sequestrados, e foi seu espírito que, na opinião do autor, muito teria concorrido para a perda do cônego da Sé de Mariana. O segundo ensaio recolhido no volume é intitulado Como Era Gonzaga. O artista J.M. Mafra pintou, em 1843, um retrato de Gonzaga, obra de imaginação. Retrato anacrônico, assim como infiel a muitos respeitos. É o único, porém, que desde então se vem estampando como sendo do poeta comprometido na conjuração mineira. Eduardo Frieiro nota as infidelidades do retrato de Mafra e aponta as inverossemelhanças do perfil romântico de Dirceu forjado pela traição literária. Invoca, ao mesmo tempo, recriminando a convivacidade e colorido, a atmosfera da Vila Rica dos fins do século XVIII. A terceira parte compõe-se dos seguintes escritos, todos relativos a assuntos de Minas: Ouro Preto e seus fantasmas, A Sombra do Tiradentes, A Sombra de Gloucester, Vila Rica, Vila Pobre, Nas Mercês de Baixo, Teatro em Ouro Preto, O Dr. Poole em Minas, Apuros de Bilac em Ouro Preto, O Romance de Bilac sobre Ouro Preto, Pobreza das Minas Gerais, Primeiros Prelos Mineiros, Orientalismos em Igrejas Mineiras, Justiça para o Conde de Assumar, A Respeitosa do Araxá e Músicos Negros.
Com o propósito de colocá-la em contato diretamente com a obra, vou fazer a leitura de alguns trechos do artigo que deu título ao livro O Diabo na Livraria do Cônego. Abre aspas para Frieiro. Quem era o Cônego? Parece o título de um conto à maneira de Anatole France ou Alfredo Panzini, mas não é conto. O que se vai ler é um tímido ensaio bibliográfico à margem da Inconfidência Mineira. O cônego a que aludiremos é Luiz Vieira da Silva, o mais instruído e eloquente de todos os conjurados mineiros, na opinião do historiador Joaquim Noberto de Souza Silva, opinião que o historiador José Pedro Xavier da Veiga considerou exagerada. Para José Pedro Vieira da Veiga e para alguns outros, foi Cláudio Manuel da Costa a cabeça mais forte da conjuração, em que se viram envolvidos tantos homens de valor, poetas, oradores, eruditos, jurisconsultos e homens de ciência. Continua Frieiro no segundo parágrafo. Não é muito que se sabe a respeito do cônego inconfidente, e nossa ignorância seria talvez total, se não fossem as trágicas circunstâncias que o fizeram cair nas unhas implacáveis da justiça política. Que era uma cabeça sólida e um caráter de têmpora forte, parece demonstrado pela firmeza e dignidade com que respondeu aos interrogatórios a que foi submetido na devassa, enquanto os outros implicados, à exceção de 2 ou 3, procediam com incrível fraqueza e leviandade, já agravando a culpa de que os acusavam, já não vacilando na acusação dos próprios companheiros. Mas a fraqueza, neste caso, deve-se reconhecê-lo, era bem humana e perdoável, sobretudo quando se consideram os métodos de terrorização de que lançavam mãos as autoridades incumbidas de zelar pela segurança dos estados. Não foi outra a causa que levou Cláudio Manuel ao suicídio, senão o terror incoercível que a Gestapo do reino incutiu no fraco ânimo do poeta, então sexagenário. Em prosseguimento à sua meritória atividade crítica, Eduardo Frieiro publicou em 1955 o livro Páginas de Crítica. Este livro está recheado de juízos independentes e argutos. No intuito de propiciar um maior conhecimento do conteúdo deste livro, vou passar a leitura da apresentação que Frieiro faz do mesmo. Abre aspas. Os comentários de livros de atualidade que compõem a primeira parte deste volume foram publicados na Folha de Minas de 1936 a 1940. Apareceram uns na seção Leituras da Semana e outros, em menor número, no Boletim Literário. Rubricas por mim firmadas semanalmente naquele jornal de Belo Horizonte. Os perfis de escritores mineiros e outras páginas que entram na segunda parte saíram também da imprensa periódica, em diversos lugares e diferentes anos. Os temas tratados nesse grosso volume me são, em particular, muito estimulantes. Há um texto no qual Frieiro faz uma resenha a respeito do livro que Lúcia Miguel Pereira dedicou a Machado de Assis. Em outro texto do livro, Frieiro faz uma apreciação crítica do romance de Ciro dos Anjos, O Amanuense Belmiro. No capítulo 8 do livro, Frieiro resenha as memórias de Oliveira Lima, que foi fundador da Academia Brasileira de Letras, historiador e diplomata. Em cada um dos capítulos que são anunciados numa tábua de matérias, Frieiro faz um pequeno resumo do que vai ser tratado naquele capítulo. Neste em particular, ele vai dizer o seguinte: Memórias de Oliveira Lima. Nem sangue, nem tinta de lágrimas, mas alguma peçonha e certo gosto da detratação. O memorialista só poupa os amigos, simpatia por Portugal,
Retrato desfavorável do Brasil, republicano. Saudosismo monárquico, bem ao estilo de Frieiro. Mais adiante, no capítulo 30, Frieiro se propõe a resenhar mais um livro dedicado à obra de Machado de Assis, desta vez por Mário Matos, também mineiro, cujo título Machado de Assis, o Homem e a Obra, são então apreciados pela pena crítica de Frieiro. Como eu disse, no capítulo 2 deste livro, Frieiro dispensa atenção ao livro de Lúcia Miguel Pereira sobre Machado de Assis. Este livro foi publicado em 1936 e Frieiro escreve esse artigo no calor da sua publicação. Vai dizer Frieiro: mal começávamos a abrir o nosso exemplar da obra que a dona Lúcia Miguel Pereira acaba de consagrar a Machado de Assis, quando demos com os olhos numa referência à teoria do sentimento de inferioridade de Alfredo Adler, que nos veio iluminar amplas zonas até então confusas da psicopatologia. Foi isso bastante para nos capacitarmos de que íamos ler uma biografia psicológica verdadeiramente interessante, feita por alguém que conhecia a melhor maneira de penetrar por efração na intimidade de um homem terrivelmente secreto como foi Machado de Assis. O romancista de Brás Cubas pertenceu, assim nos parece, à grande família dos nervosos, formada principalmente pelos humilhados, ressentidos e descontentes desse mundo, por aqueles que veem a própria personalidade oprimida e diminuída por um sentimento de inferioridade física ou social. Fecha aspas. Evidentemente, são percepções críticas um tanto passadistas, um tanto ultrapassadas, mas que tiveram grande importância em um tipo de crítica que se fez à obra de Machado de Assis de natureza psicológica, tentando entender a sua produção literária sob a luz da psicanálise que estava nascendo naquele momento, estava nos seus primeiros vagidos, nos seus primeiros passos. Em 1969, Frieiro publica mais um precioso livro de crítica sob o selo da imprensa oficial, chamado Torre de Papel, Motivos Literários. Vamos fazer algumas considerações e ler alguns textos a respeito deste livro. Como vários outros livros de crítica literária de Frieiro, este também é resultado da reunião de alguns trabalhos esparsos que Frieiro publicou em revistas e jornais de Minas e do Rio entre 1947 e 1963. A explicação do título dessa coletânea de vários escritos acha-se nas primeiras páginas do volume. Vai dizer Frieiro: um dos homens mais sábios que a história literária conhece, Miguel de Montaigne, levou uma existência quase monástica durante boa parte de sua vida, encerrado na velha torre de seu castelo, em companhia dos autores da antiguidade clássica, a sua torre de papel. Escreveu um resumo de leituras comentadas, os seus ensaios imortais, incomparável Bíblia de cordura e experiência humana, que todos os homens da idade do siso deveriam ler. Os artigos reunidos nesse delicioso livro intitulam-se Torre de Papel, Elogio da Literatura, Impopularidade da Poesia Nova, Problemática da Poesia, Acerca do Romance, Romance e História, Historietas em Quadrinhos, Prestígio do Ensaio, Glosas sobre a Crítica, sobre o Realismo da Picaresca, Literatura Proletária, Jornalismo e Literatura, Elogio do Autodidata, A Moral da Ironia e do Humor, Clássicos da Arte de Desagradar, Um Mestre na Arte de Desagradar, Literatura e Revolta, o Sadismo Literário, Falando de Plágios, A Longevidade dos Grandes Escritores, O Sol dos Mortos,
escritores animalistas, literatura indigenista, a balada dos bons burgueses, uma fraude literária, embustes literários e os maias e o tabu do incesto.